Mas vamos lá, outra notícia em off aqui, na Folha. Thiago Betônico. Onda anti-ESG confronta empresas e investidores ativistas. Deixa eu ver o que é a sigla ESG que eu esqueci. É Environmental, Social and Governance. Meio ambiente, governança e social. É isso, né? Mas vocês vão entender do que se trata. Eu vou ler aqui. Em julho desse ano, o governador da Flórida, Ron DeSantis, foi a público denunciar aquilo que considera uma grave ameaça à economia dos Estados Unidos e à liberdade dos americanos. Durante o pronunciamento na cidade de Tampa, o republicano declarou guerra ao ESG, movimento que propõe uma reorientação dos negócios a partir de princípios ambientais, sociais e de governança corporativa. A cruzada de DeSantis tem como alvo empresas, bancos e gestores de ativos que, na visão dele, usam de seu poder econômico para impor uma ideologia woke na sociedade. O que é ideologia woke, gente? Woke, em inglês, significa despertado. É o que nós, no Brasil, chamamos de politicamente correto, tá? Então, entendam isso aqui, a ideologia do politicamente correto. Então, segundo esse cara, as empresas, bancos e gestores de ativo estão usando seu poder econômico para serem politicamente... Lacração, exato. Lacração. Eles estão usando seu poder para lacrar. E aí eu pergunto para vocês, gente. Vocês acham que a intenção de qualquer banco, qualquer gestor de ativos, é lacrar, é ser politicamente correto? Vocês acreditam nisso mesmo? Vocês acreditam que o que move a iniciativa dessas pessoas é o amor pelo meio ambiente? Embora o governador tenha despontado como uma das figuras mais vocais dessa agenda, ele não é o único. Políticos, investidores e até procuradores, geralmente alinhados ao Partido Republicano, começaram a enquadrar empresas que adotam iniciativas sustentáveis, como reduzir emissões de carbono ou melhorar a diversidade do quadro de funcionários, tá? Então não é só... Quando a gente tá falando de lacração e de politicamente correto, se vocês estavam achando que é só... tem que reduzir poluição... São pessoas que são contra políticas de maior diversidade no ambiente de trabalho, tá? São pessoas que são contra isso. É nesse nível, tá? A recente onda anti-ESG já tem constrangido empresas e provocado reveses entre os defensores da pauta. DeSantis, por exemplo, anunciou medidas para proibir que os fundos de pensão da Flórida tomem decisões de investimentos baseadas em critérios ambientais, sociais ou de governança, estabelecendo que só o retorno financeiro deve importar. Recentemente, o ex-vice-presidente republicano Mike Pence, que planeja se candidatar à corrida pela Casa Branca em 2024, também declarou sua pretensão de controlar o ESG. Enfrentar o movimento woke, ou seja, a lacração, tem apelo no Partido Republicano, especialmente entre os apoiadores do Trump. DeSantis, que também pretende disputar a presidência, ganhou proeminência há alguns meses ao confrontar a Disney, depois que executivos da companhia manifestaram oposição a uma lei aprovada na Flórida que proíbe discutir orientação sexual e identidade de gênero nas escolas primárias. É nesse contexto que o movimento anti-ESG surge, despontando como a última fronteira da guerra cultural que alimenta a discussão política nos Estados Unidos com ecos no Brasil. A investida contra a onda sustentável dos negócios não tem ficado restrita a jogadas políticas de candidatos. Em agosto, procuradores gerais de 19 estados americanos começaram uma investigação contra a fornecedora de dados financeira Morningstar para avaliar se ela violou uma lei ao classificar empresas por critérios ESG. Processo semelhante corre contra a SEP Global. O argumento é que companhias estariam deixando valores progressistas atrapalharem decisões financeiras, politizando questões que deveriam ser exclusivamente de negócios. Os 19 procuradores também enviaram uma carta a Larry Fink, CEO da BlackRock, acusando a maior gestora de ativos do planeta de colocar a agenda climática na frente dos interesses dos clientes com potenciais riscos para a economia. Abre aspas. Os compromissos públicos da BlackRock indicam que ela usou ativos de cidadãos para pressionar as empresas a cumprir acordos internacionais como o Acordo de Paris, que forçam a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, aumentam os preços da energia, impulsionam a inflação e enfraquecem a segurança nacional dos Estados Unidos. Em sua última carta anual, Larry Fink, que tem um protagonismo na agenda de mais de 10 trilhões sobre gestão, já parecia antecipar as críticas. Nela, ele defende que a virada sustentável dos negócios nada tem a ver com política. Abre aspas. Não é uma agenda ideológica, não é woke, é capitalismo, impulsionado por relacionamentos mutuamente benéficos entre você e os funcionários, clientes, fornecedores e comunidades em que a sua empresa depende para prosperar. Gente, caso vocês não saibam, a BlackRock é
a maior gestora de ativos da face do planeta. A BlackRock gerencia um valor que é superior ao PIB da maior parte dos países, tá? É um monstrengo. E não existe nada que oriente a BlackRock para além de lucro, tá? E o que eu quero trazer para vocês aqui é a prova disso. Maior gestora de fundos do mundo, a BlackRock anuncia política contra aquecimento global, mas investe na pecuária e na JBS. Então não importa o quanto de greenwashing essas empresas tentam fazer, a prática é o critério da verdade, isso vale para o capitalismo também, tá? A gente tem que observar em quem a BlackRock investe e qual é o comportamento dessas empresas que a BlackRock está investindo. Norte-americana BlackRock não aborda a pecuária em sua empreitada para reduzir o impacto ambiental e investe na multinacional brasileira do setor da carne, apesar das denúncias ligadas ao desmatamento. Avanço do gado sobre a floresta amazônica é um dos motores da crise climática. Então, assim, de que adianta ter uma agenda woke, né, sendo acusado de ter uma agenda woke, que o próprio Larry Fink já desmentiu, sendo que eles financiam a JBS e a agropecuária brasileira. Obviamente, gente, o que move essas empresas é o lucro, é a expansão do capital. Isso é greenwashing puro. Não faltou alarde quando a norte-americana BlackRock, a maior gestora de fundos de investimento do mundo, anunciou em julho sua ampla política de combate ao aquecimento global. O principal ponto era a punição de 53 empresas que não haviam avançado para reduzir o impacto ambiental. Entre as atingidas estavam gigantes como a petroleira ExxonMobil e a montadora Volvo. Mas enquanto anunciava que a crise climática estava mudando completamente as finanças e que era preciso se preparar para uma significativa realocação de capitais, o CEO Larry Fink preferiu... Flink, né? Eu li errado. Deixar de lado uma das principais causas do aquecimento global, a indústria de carne, que é hoje o motor do desmatamento na Amazônia brasileira. As palavras gado e desmatamento não foram citadas sequer uma vez nas 30 páginas do relatório em que a BlackRock descreve suas ações contra a emergência climática. A empresa também omitiu o documento da sua participação na JBS, a maior exportadora de carne do mundo e que tem casos de desmatamento ilegal entre os seus fornecedores. Parte dos investimentos na multinacional brasileira, aliás, são feitos por meio de um fundo da BlackRock que privilegia empresas com menor emissão de gases de efeito estufa. O fundo tem patrimônio de 53 milhões e investe nas companhias do Índice de Carbono Eficiente, criado pela Bolsa de Valores Brasileira B3 e pelo BNDES, que supostamente inclui companhias como práticas transparentes com relação às suas emissões de gases efeito estufa. A BlackRock está constantemente entre os maiores acionistas da JBS. Em maio desse ano, a gestora chegou a ser a terceira maior acionista na empresa, atrás somente da JF Investimentos, controlada pelos fundadores da empresa e do BNDES. Investigações da Repórter Brasil já revelaram como a JBS transporta gado de desmatador, contrariando seu compromisso de só trabalhar com fornecedores que preservam a Amazônia e mostrando como a empresa adquiria animais de pecuaristas que invadem terras indígenas. A JBS tem reiteradamente negado as situações encontradas na sua cadeia produtiva. Então, gente, o greenwashing, ele encontra um limite onde isso começa a afetar o lucro, tá? Esse caso da BlackRock não citar a agropecuária e investir pesadamente na JBS é um exemplo disso. Não vão achando, gente, que existe alguma coisa que orienta a BlackRock que não o lucro. O que esses republicanos querem é um recrudescimento dessa política, tá? Porque a opinião pública importa também, mas ela não é determinante para esse tipo de coisa. Porque esses gestores de fundos, eles têm poder político suficiente para passar por cima de qualquer lei. E isso me fez lembrar de uma outra matéria que eu queria ler para vocês, que é interessante também, e que tem a ver com isso que eu tô falando de greenwashing. Olha só, empresários sustentáveis lideram doações para a campanha de Ricardo Salles. Então, assim, o passador de boiada, o traficante de madeira, foi financiado por empresários que se autoproclamam sustentáveis. E aí vocês estão entendendo onde eu quero chegar com greenwashing? Eleito deputado federal por São Paulo, com a quinta maior votação do país, o ex-ministro do Meio Ambiente também foi financiado por donos de construtoras que beneficiou. Herdeiro do Grupo Votorantim e dono da Localiza foram os maiores doadores. Como ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles deixou como legado taxas recordes de desmatamento e queimadas históricas na Amazônia e no Pantanal. Mas isso não impediu de se eleger deputado federal com poupudas doações de empresários ligados a firmas que, ao menos no papel, defendem a preservação ambiental. Parênteses, eu acho que eu devo trazer isso aqui. Deixa eu ver se eu acho esse gráfico. Pra quem viu o debate, rolou essa discussão aqui, né?
rolou a discussão de que o Lula teria o maior desmatamento da história do país. E aí o Lula falou, dá um Google, dá o que você quiser, né? Vocês viram isso. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Em 2020, o desmatamento chegou no nível que estava em 2008. Aqui na época do Lula, ó, 2002, tava um desmatamento alto pra caramba. De verdade. Só que a questão foi, conforme o governo do Lula foi caminhando, isso foi apresentando uma tendência de queda. Tanto que no governo Dilma ele foi o mais baixo, ó. E o que a gente tem que observar é que no governo Bolsonaro isso tá com tendência de crescimento. Então o grande perigo aqui é a tendência. Entendem? Se isso tá com tendência de crescimento, isso aqui é em 2020, eu não tô nem falando de 2022, né? Se isso está com tendência de crescimento no governo Bolsonaro, um segundo governo Bolsonaro, essa tendência deve aumentar. Mas sim, no governo Lula, em números absolutos, foi maior. Dependendo do ano, né? A questão é que a gente tem que observar essa tendência. O grande perigo mora aí. Isso longe de passar pano pro governo do Lula e da Dilma, porque sempre pode ter sido melhor, né? Poderia ter sido melhor. Mas eu queria só trazer esse tema à tona também. O ex-ministro teve apoio de 56 doadores e arrecadou 2,4 milhões na campanha, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, consultados pela Repórter Brasil na quarta-feira. O prazo final para a prestação de contas é 1º de novembro. A lista de doações é encabeçada por Marcos Hermílio de Moraes, herdeiro do Grupo Votorantim, e José Salim Matar Júnior, fundador da Localiza, que doaram 250 mil cada um e respondem juntos por 20% da arrecadação. Ambos ficaram atrás apenas do PL, que destinou 550 mil do fundo partidário. A Votorantim, que atua nos setores de alumínio, energia renovável, financeiro e entre outros, é signatária do Pacto Global da ONU, compromisso que inclui boas práticas voltadas ao meio ambiente e aos direitos humanos. A multinacional integra também a Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, movimento com mais de 300 empresas e ONGs para combater as mudanças climáticas, o desmatamento e a exploração ilegal de madeira. Além disso, tem em seu portfólio uma companhia com negócios baseados na natureza para mostrar o valor da floresta em pé. Gente, integra a Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura para combater mudanças climáticas, desmatamento e exploração ilegal de madeira. Gente, o Salles é exploração ilegal de madeira em pessoa, tá? Novamente, greenwashing. Não adianta nada assinar documento fazendo promessa de manter a floresta em pé e financiar o Ricardo Salles, tá? E novamente, gente, para quem fica surpreso com a vitória desses crápulas, vocês estão entendendo esses valores aqui? 2,4 milhões na campanha. 2,4 milhões de doações. 550 mil do fundo partidário e o resto doação. Gente, o que seria uma Vivian Mendes com 2,4 milhões de campanha? O que seria um partido revolucionário com essa grana? Então é isso que eu tô falando. A democracia burguesa é uma farsa, tá? Não fiquem chocados dessa galera ganhar. Isso é movido por uma quantidade obscena de dinheiro. Obscena. Nós estamos em tremenda desvantagem. Então é por isso que eu digo, por mais que a gente fique puto dessas pessoas ganharem, é surpreendente elas não ganharem. Porque o financiamento da campanha é o que move. E vocês sabem disso, né? A Vivian teria sido eleita senadora se ela tivesse essa campanha aqui. E se eu não me engano, a UP recebeu 3 milhões pro país todo, né? Pro país todo. Inclusive, ficaria zero surpresa do Bolsonaro ganhar por tanto financiamento que ele tem. A gente vai falar sobre isso. Então, assim, eu só queria dar esses exemplos de não caiam no conto do capitalismo sustentável e não caiam no conto do greenwashing, tá? A prática continua sendo o critério da verdade. E para onde vai o dinheiro, tanto desses fundos quanto desses donos dessas empresas que são aparentemente sustentáveis, é o que dita o que eles estão fazendo ou não a respeito do meio ambiente. E, obviamente, lucro e meio ambiente não andam de mãos dadas, gente. São coisas antagônicas. Não dá pra conciliar a sanha por lucro e frear o desmatamento e o avanço sobre o meio ambiente. Não existe solução para a crise climática fora do socialismo. Não existe. Então, por isso que a gente diz, ambientalismo sem consciência de classe e sem luta de classes é jardinagem, tá? Não tomem posturas individuais. É muito mais importante você se organizar e lutar pelo fim do capitalismo, pela uma ruptura sistêmica, do que você fechar a torneira enquanto escova os dentes. E eu tô falando sério, tá, gente? Você, sozinho, separar o seu lixo e jogar sopa em pintura.